Bem, eu tentei gravar um vídeo enquanto eu andava de moto para explicar basicamente o que eu vou explicar nesse vídeo, que é qual é a primeira sniper que eu devo pegar, ok? Primeiramente, relembrando que eu ganhei esse brinde aqui de Fael Airsoft, o canal dele vai estar aí na descrição, cara, muito gente fina, que eu conheci por acaso e aí num sorteio eu acabei ganhando isso aqui, então todo vídeo eu vou tentar relembrar. E se eu não me lembrar, fica aqui registrado historicamente que quem me deu esse chaveiro foi ele. Bem, começando o vídeo, sempre lembrando, aqui na descrição vai estar separado por qual horário começa cada assunto. Mas eu pretendo fazer um vídeo bem breve. Só para esquentar, dá. Lembrar que minha GBB está funcionando ainda. E eu vou tentar atualizar vocês. Ela é uma KJW Glock G27, tá funcionando normalmente. Aqui é no caso porque ela está em ação simples, então ela não vai atirar. Lembrando que esse aqui foi feito um remendo e tudo mais, porém eu paguei muito mais barato por causa desse remendo. Lembrando também, não comprem na Meb Airsoft. Essas bibis aqui da Medpool muito provavelmente são falsificadas. Eu tô tendo uma certa imprecisão com a L96 por causa delas, e elas estão sujando o cano. Elas sujaram a embalagem, então muito provavelmente também estão sujando muito o cano da minha arma. Mas esse não é o tema do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é qual a primeira Airsoft. Bem, basicamente eu vou recomendar dois padrões principais, que são a PS2 e VSR10. Desses padrões, tem alguns que são baseados ou que têm partes em VSR10 ou em APS2, porém não são 100% compatíveis. Então, quando você for comprar arma, tenda a procurar armas da padrão 100% APS2 ou 100% VSR10. Por que isso? São os padrões que têm mais peças e que, assim, um tem vantagem sobre o outro. Por exemplo, VSR10, você encontra, por exemplo, o site da KPP, por exemplo, você vai encontrar upgrade para ambos. Mas vai ter muito mais upgrade para VSR10, como por exemplo Sears e gatilho, que o APS2 só tem o Sear, não tem um gatilho, não tem um conjunto de completo. Tá entendendo? E isso não é uma desvantagem, não chega a ser uma desvantagem. Isso é porque o APS2 naturalmente é um pouco mais resistente que o VSR10. É um sistema um pouco mais robusto. Mas isso não tira o mérito do VSR10 ser um bom padrão também. O problema é que algumas armas simplesmente ignoram a existência desses dois padrões e criam padrões próprios. Qual o problema disso? A KPP, por exemplo, produz peças para ampla variedade de armas, mas você tem que se atentar que você tem que ter peças como, por exemplo, hop-up, cilindro, guia de pistão, guia de mola, quer dizer, pistão, molas. Assim, molas e pistão e guia de mola geralmente se encontram. Mas, por exemplo, hop-up já é uma coisa mais difícil de achar. Cilindro, kit de upgrade de 45 graus para 90 graus, ou de 90 graus para 45 graus, que eu acho que a pessoa nunca faria essa troca. Porque o 90 graus ele segura o pistão com muito mais firmeza, pelo menos no meu ponto de vista. Mas, enfim, em que consiste? Eu vou citar alguns tipos de armas aqui que são mais relevantes no padrão PS2 e no VSR10. Na PS2, nós temos duas armas principais que são as minhas favoritas. A minha Xodó, a minha arma, que é uma VSR10, olha, uma L96 da Evil Arms, e também tem uma ótima arma, uma ótima L96, que é a L96 da Cybergun. Tem um conhecido meu que tem essa arma, do Cybergun, ele fala muito bem dessa arma. E quais as vantagens dela, se comparado com a marca Toy, como por exemplo a Double Eagle? Cara, por exemplo, Double Eagle, você vai ter guia de mola, pistão em nylon, ok? Isso tanto na Evil Arms quanto na Double Eagle. Aí você diz, então são muito parecidas. Nem tanto.
Entenda que todo o resto do componente, a maioria dos componentes, são em metal. Receiver, Sears, gatilho, hop-up, tudo em metal. Ah, mas qual a importância de serem metais? O receiver é aquela parte por onde o ferrolho corre. O receiver sendo em metal, o gatilho fica fixado abaixo dele por dois parafusos. Se o receiver é em plástico, como é o, por exemplo, da 96 da Double Eagle e algumas outras marcas toy que são receiver de plástico, os parafusos que ficam fixados que fixam o gatilho, eles acabam às vezes espanando. Se você tira e coloca e aperta demais, você pode espanar o parafuso, ou então você fica a impossibilidade de fazer o upgrade, porque se você botar uma mola mais pesada ou alguma coisa do gênero, você pode espanar esses parafusos do gatilho e aí vai dar aquele tiro acidental, que a arma começa a tirar sozinha. E outra coisa, a Double Eagle é uma arma tão toy, mas tão toy, que até o trilho Picatinny, que é aquele trilho onde você fixa a luneta, ele é de plástico. Qual o problema disso? Cara, tem muitos relatos na internet daquele trilho quebrando. E aquele trilho quebrando, cara, nunca mais você vai conseguir dar o ponto exato na sua luneta. Até pode conseguir, talvez trocando. Mas se você espanar aqueles parafusos que fixam, como eu disse, o receiver é de plástico. Então, tanto o gatilho é fixado pela parte inferior, quanto na parte superior o trilho é fixado por dois parafusos em uma peça de plástico. Então é plástico com só dois parafusos segurando. Então existe uma folga, existe um jogo que, principalmente em questão de colisão, a arma cair, existe um sério risco de danificar todo aquele sistema e você perder a arma, dizendo. Para achar um receiver daquela arma, dizendo, você vai melhor vender sua arma do que para alguém, enfeite de parede de alguém, então você consertar ela. Então fuja de armas toy, que tem um receiver em plástico, barrel em plástico, e principalmente o receiver, tá? Principalmente o receiver. A L96 e a da Cybergun e a minha Evo Arms, elas têm receiver em metal, em alumínio no caso, cano em inox, que já é um upgrade, se você for parar a pensar, você já está economizando, e gatilho em alumínio. O gatilho não é em aço, é em alumínio. O que acontece? O gatilho dela suporta a mola, e eu já vi relatos na internet de pessoas usando 2 anos uma mola 150 e não havendo dano. Eu não recomendo. Se você for fazer o upgrade de mola, troque o gatilho, tá? Um gatilho, se você mandar confeccionar, existem algumas pessoas aí pela internet que você acha relativamente barato, o mesmo preço de uma VSR10. E é aquela coisa. Eu recomendo você jogar com a arma. Jogue com a arma. Aquele meu guia de upgrade era pro cara que queria fazer o upgrade na arma, mas queria trocar tudo, mas não sabia por onde começar. Minha recomendação é, você pega a arma, joga com a arma, e aí você vai sentir a necessidade da arma. Ah, eu preciso de um pouco mais de precisão. Então eu vou precisar botar uma BB mais pesada, então eu preciso de um pouco mais de FPS, aí eu tenho que trocar a hop-up, aí eu tenho que trocar a mola, enfim, por aí vai. Os upgrades principais geralmente são hop-up e mola. Por quê? E o gatilho. O gatilho porque ele vai segurar uma mola mais pesada, ok? E o hop-up porque a BB passando mais rápido, como eu já expliquei, ela precisa de um hop-up um pouco mais duro, um pouco mais rígido. Esse hop-up mais rígido vai fazer com que a bolinha gire. Se ela passar muito rápido por um hop-up muito mole, ela não vai ter tanto backspin é a rotação da bolinha, do que com um hop-up um pouco mais duro. Então, o que é que eu recomendo? Você comprou a arma, ela tem uma garantia, não sei se você sabia disso, 90 dias. Cara, não mexe nesses 90 dias. Nesses 90 dias pode aparecer você perceber que o pistão dela tá com defeito, ou que o gatilho dela tá com defeito, ou que o hop-up dela tá com defeito, entendeu? Então, jogue com ela, tente passar o máximo de tempo até a garantia chegar, e vá comprando se você... Ah, mas eu quero fazer o upgrade. Tá bom, cara, compre os upgrades, deixa guardadinho lá, e aí você desmonta a arma e faz toda a substituição. Outra coisa, na questão de lubrificação e vedação, são fundamentais. As armas originais, elas vêm, como eu disse, algumas vêm com algumas rebarbas, às vezes vêm com excesso ou com a falta de lubrificação. Nessas duas hipóteses, o excesso e a falta vão prejudicar seu FPS, vão prejudicar seu jogo de maneira geral. Então, jogue com a arma. Se você sentir que está tendo uma perca de rendimento, muito provavelmente é a falta ou excesso de lubrificação.
Isso é uma coisa um pouco mais fácil de solucionar. Qual graxa devo utilizar? Eu já vi isso para fazer a lubrificação. Tem gente que usa aquele óleo da Action X. Cara, aquele óleo da Action X é um lixinho. É muito ruim. Se você não tiver nenhuma opção, tá, ele é aceitável. Mas o ideal seria uma graxa da Plastec Interplastic. Peraí, deixa eu só conferir aqui no meu celular. Enquanto eu confiro, eu vou falar alguns modelos. L96 da Evo Arms, como eu já havia dito, e L96 da Cybergun. Como eu já tinha, só relembrando, são sistemas um pouco mais robustos do que o da VSR10, mas não é nada muito gritante, entendeu? Eu acabei de conferir aqui e a graxa da Implastec mesmo, eu estava certo. Então você pegou sua arma, vou fazer manutenção, vou fazer lubrificação, vou abrir ela. Use essa graxa da Implastec. Ela é branquinha e ela não tem cheiro. Se a graxa tiver cheiro, o óleo de silicone tiver cheiro, significa que o silicone puro ele não tem cheiro. Então se ele tem cheiro, tem alguma coisa ali dentro misturada com silicone que está dando cheiro àquela composição. Então fuja. Então, inicialmente na arma, jogue com a arma, sinta a arma. Se você sentir a necessidade de upgrade, bem. Se você não sentir a necessidade de upgrade, se você não sentir a necessidade de upgrade, bem. Se você sentir a necessidade de upgrade, vá para vedação, tá? Troque um guia de mola, um pistão e tente jogar, tá? Não vá para uma mola muito alta, não vá. E isso geralmente é um erro, entendeu? Então jogue com a sua arma, se você sentir necessidade, faça lubrificação e vedação da arma e show de bola. Geralmente isso soluciona a maioria dos casos. E na maioria dos casos você nem precisa, principalmente se for um campo pequeno que você joga, você não vai sentir a necessidade de uma arma com FPS tão alto. Lembrando que um FPS mais alto aumenta o coeficiente de energia relativamente e consequentemente vai causar um maior dano ao seu inimigo. E como a gente sabe, a Soft é um jogo, tá? E ninguém tá jogando para machucar ninguém. Então respeite os 25 metros mínimo, no caso de você estar jogando RA. E mesmo que você esteja jogando RA, tenha consciência de que aquela sua arma tem um potencial de lesionar a pessoa e jogue com esses 25 metros. Isso não isso deveria ser uma regra que todos os campos impõem, mas eu vejo algumas situações em que isso não acontece. Bem, saindo do PS2, já vi que eu falei demais, vamos para o VSR10. O VSR10, nós temos algumas armas. As minhas preferidas são as MB02 e MB03. Por que elas? A MB02 ela tem um cano um pouco menor, e para quem joga, ela é uma arma bem mais leve do que as L96. Então você tem uma construção mais firme, porém com um peso menor, entendeu? Então a L96 ela vem com alguns contrapesos e alguns frufrus que deixam ela um pouco mais pesada. Isso não vem nas MB, nem as MB02 nem MB03. A MB02 é para aquele cara que tem um jogo mais dinâmico e se movimenta muito, então a MB02 é uma arma mais leve, é uma arma com cano mais curto, você pode usar você pode gerar efeito Joule com uma BB mais pesada, você tem um aproveitamento. A MB03 é uma arma um pouco mais longa e já entra na categoria das sniper padrão, então é para um jogo talvez um pouco mais lento, é para uma progressão um pouco mais lenta, aquele cara que não fica tanto tempo com a arma. As duas é muito leve, ok? Claro, a MB02 é mais leve, consequentemente por ter menos cano, entendeu? Menos cano e menos barrel. Ah, por que eu falei que a PS2 é um pouco mais... na verdade é um fato, meio que não precisa explicar. Mas a VSR10, a vantagem dela é a quantidade de peças. Aí você tem a Express, você tem a KPP e algumas outras fabricantes aí. A Express e a KPP são as mais conhecidas. Eu prefiro valorizar o produto nacional. Então, KPP, tá entendendo? Você encontra muita peça? Muita. A rodo, sério. Pra quem entende um pouquinho de mecânica automotiva, é aquele bom e velho apesão. Aquele golzão, aquele gol bolinha, tá ligado? Que um kit de padaria soluciona ele. Basicamente isso, é uma arma.
a LMB02, MB03 e as armas VSR-10. As armas VSR-10, a maioria delas, são tem uma boa jogabilidade, porém a quantidade de peças, a disposição para sua manutenção é muito vasta. Por exemplo, se você precisa trocar um bucking de um hop-up de um L96, cara, tu tem que pegar o bucking, tu tem que cortar a aletinha do bucking para ele conseguir entrar e fazer algumas adaptações. Na VSR-10 você compra e bota na arma. Geralmente nem precisa de ajuste, ou geralmente é muito raro. Às vezes tem algumas situações que precisa. A L96 não, você vai ter que ir lá cortar um pedaço do bucking e às vezes colocar uma linha ou alguma coisa do gênero. Entendeu? Então é aquele negócio. O VSR-10 é um padrão mais robusto, porém algumas peças ele deriva. A PS2 ele deriva do VSR-10. Então ele pega algumas componentes e com algumas pequenas alterações, pá, a PS2. Entendeu? Então, minhas recomendações de armas são L96 Evil Arms ou Cybergun, no caso de PS2, e no caso de VSR-10, a maioria delas, tá? Você só precisa se atentar. Receiver em metal, ok. Se possível, gatilho. Já é um pouco mais difícil você encontrar gatilhos de metal na VSR-10. Geralmente eles vêm de plástico, ok? E geralmente quando vem metal, é um metal um pouco mais fraco. Mas, é como aquele na questão. Existem pessoas que nascem com um popote virado para a lua. E pode pegar um MB02, por exemplo, botar a mola mais pesada, a pista mais pesada e o gatilho original e dura, tá? Isso acontece, mas não é uma regra, na verdade é uma exceção. Existem também umas outras armas que são bem conhecidas, como por exemplo a MB28 da Echo One e as derivações dela. Por que eu não estou recomendando nesse vídeo a MB28 e da Echo One e as derivações dela? Cara, é uma arma que sofre de um mal crônico que é dupla alimentação. Eu só conheci um cara, que esse único cara não teve problema de dupla alimentação. O resto das pessoas que eu conheço teve esse problema de dupla alimentação nessa arma. Então é uma coisa que você vê que é um problema crônico da arma, entende? E também existem alguns casos de magazine se desmontando ou algumas outras frescurinhas que por isso eu não vou estar recomendando nesse vídeo. Então, se gostou do vídeo, se não gostou do vídeo, deixa o seu dislike, deixa o seu comentário aqui embaixo em que eu posso melhorar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Se gostou, também compartilha.